precioso Jesus, aos teus pés aqui estou, que eu poder.
Olá, estamos aqui para a nossa quinta aula de História da Igreja. E como você já viu aí, nós vamos fazer uma visão geral aqui da história da Igreja, nesse período da Idade Média, né? E vamos também ver um pouquinho sobre a origem do islamismo e a origem da Igreja Ortodoxa Grega, né? Então, me acompanha aí que a gente tem muita coisa. A gente sabe que é um período longo. Essa e a outra aula será dedicada a esse período da Idade Média. A gente precisa saber algumas coisas, tá? Daquilo que eu quero começar aqui com vocês, tem algumas citações que eu considero importantes, tá? Sobre a Idade Média. A crença da Idade Média como Idade das Trevas continua a ser tão persistente que parece adequado iniciar este capítulo afirmando, sem mais demoras, que se trata de um mito criado por intelectuais do século XVIII determinados a difamar o cristianismo e a festejar sua própria sagacidade. Além disso, os historiadores sérios sabem há décadas que tais afirmações são uma fraude. Então, esse aqui é um primeiro ponto, porque na escola, eu e você, nós aprendemos assim, a Idade Média é a Idade das Trevas. Por que que essa nomenclatura foi dada? Não vamos esquecer que a divisão da história em Antiga, Média e Moderna foi dado principalmente pelos iluministas. E para os iluministas, a razão era a grande deusa da época. O cristianismo, ou qualquer tipo de religião, não passava de mera superstição. Então, eles classificaram a Idade Média como sendo a Idade das Trevas, mas isso era uma opinião deles. Hoje, gente, com o passar do tempo, hoje essa visão ela já não é mais aceitável. Muito pelo contrário, a Idade Média ela vai ser uma idade de muito avanço e de muito conhecimento sendo gerado. As bases daquilo que vai acontecer na idade moderna começa lá na Idade Média. Esse é o fato. Vou dar aqui um exemplo para você, uma amostra disso. Se a gente, você que conhece história, perguntasse assim, qual foi o continente que conquistou o mundo? Ninguém teria dúvida de que foi a Europa. Como ela fez, se todas as ações delas foram aprováveis ou não, é outra história. Mas que eles tinham conhecimento, eles tinham toda a base e possibilidade de, sendo um continente pequeno, se sobrepujar aos demais. Se a Idade Média tivesse sido realmente essa idade de escuridão e trevas que as pessoas falam, isso teria acontecido? É óbvio que não. Então, aí já está uma amostra. É muito interessante que quando eu fiz história, quando chegou na hora de estudar a Idade Média, eu falei assim, opa, agora vai de toda maneira denegrir a imagem da Idade Média. E foi ao contrário. Toda a aula foi mostrando todo o progresso, todo o desenvolvimento, tudo aquilo que a Idade Média trouxe. Aí tem mais algumas frases aqui que eu quero compartilhar com você. A primeira era do Rodney Stark, que eu já citei algumas vezes aqui, agora de um outro estudioso, que é o Christopher Dawson, falando sobre a formação da cristandade, em que ele diz assim: era natural que os historiadores protestantes do passado devessem ter pouca simpatia por esse período. Para eles, foi um período de superstição e ignorância, em que todas as coisas que tanto desaprovavam no catolicismo eram mais evidentes. A veneração a imagens e relíquias, o crescimento do papado e do poder do clero, a reverência aos santos e as peregrinações aos lugares santos. De fato, isso foi o tema central da história da grande reforma da igreja nas cinturas de Magdeburgo, que formou a base da historiografia protestantes por séculos. Então, aqui a gente vai ter que fazer uma repartição, tá? É óbvio, tudo que o Dawson cita aqui é verdade. Qualquer pessoa que conhece o cristianismo bíblico, ele vai olhar para a Idade Média e vai ver quantos elementos estranhos não foram inseridos ali, né? Elementos que não só eram estranhos ao Evangelho, como eram também até opostos àquilo que o Evangelho ensinava. Então, falando biblicamente, a Idade Média ela acumulou dentro do seu cristianismo uma série de ideias bem contrária às Escrituras, bem contrária à revelação divina. Isso é um fato. O outro fato é que vamos lembrar que todo esse avanço que houve com a ação do cristianismo ali. Então, o cristianismo
digamos assim, na sua base, na sua cosmovisão, nos seus fundamentos, no seu pressuposto, caminhou ali, agregando a si muitas ideias que não deveriam estar ali. Então, a visão protestante, aqui o Dawson cita as Centúrias de Magdeburgo. Para quem não sabe, a Centúria de Magdeburgo foi uma coleção de história da igreja, onde os protestantes começam a expor todo o processo de paganização do cristianismo nesse período. Agora, não esqueça que na raiz disso tudo havia, sim, uma cosmovisão cristã ali, infelizmente, com outras ideias agregadas. Então, eu só estou falando isso para a gente aprender a separar doutrinariamente, biblicamente, o que aconteceu com o cristianismo e como esse cristianismo ele vai influenciar e agir durante esse período. Mais uma citação aqui do Dawson. A história do cristianismo é a história de uma intervenção divina na história, assim como o cristianismo entrou na corrente da história e no processo da cultura. Tornou-se culturalmente criativo, pois mudou a vida humana, e não há nada no pensamento e na ação dos homens que não tenha sido submetido à sua influência, posto que, ao mesmo tempo, experimentou as limitações e as vicissitudes, ou seja, as consequências de coisas que se sucedem inseparáveis da existência temporal. Então, digamos assim, o cristianismo desse período ele não foi muito eficaz em evitar uma contaminação, mas era esse cristianismo, digamos assim, com essa contaminação que estava ali na Idade Média. E é esse período que nós vamos estudar. Eu até gosto assim, muito de dizer, né, que a gente fala em história da igreja. Só que igreja, em termos doutrinários, é algo bem específico. É um grupo de pessoas lavadas e remidas no sangue do Cordeiro que se tornaram a habitação do Espírito Santo. Isso é igreja. Tá? Qualquer coisa diferente disso pode ter o nome de igreja, mas não é igreja. Quando nós vamos estudar história, você não tem como analisar o que era igreja verdadeira, o que era um cristão verdadeiro, na hora você não sabia. Mas, então, o que a gente vai estudar é a história do cristianismo nesse período, os seus avanços, aquilo que ele fez, ok? Então, a gente distinguir história da igreja como corpo de Cristo e a história do cristianismo, essa instituição que, aliás, na Idade Média, ele se alia ao Estado, lembra de Constantino, né? Cria uma simbiose com o Estado, e então surge aquilo que chama a cristandade, uma cultura influenciada pela igreja, a igreja e muito influenciada por essa cultura ao redor. Então, nós vamos começar vendo aqui tendo uma visão geral da Idade Média. Então, só algumas coisas para nós vermos aqui. Nós vamos ver características gerais, já nessa aula aqui. Já vimos um pouquinho de Agostinho, mas vai ser mencionado aí ao longo do tempo. Nesse período, nós temos paganização da igreja, ascensão do papado, o islamismo, a igreja ortodoxa, que são assuntos que vamos estudar nessa aula, ordens mendicantes, cruzadas, inquisição, escolástica, Tomás de Aquino. Essas são algumas coisas que estão presentes aí no período medieval, tá? Então, vamos aqui entrar agora para você ter uma visão geral da Idade Média. Lembrando que, à medida que a história está passando, nesses quase 1000 anos, né, ou até, podemos dizer, mais de 1000 anos de história, o cristianismo ele está avançando geograficamente, porque ele está conquistando toda a Europa, mas ele também está avançando culturalmente, porque, como nós vemos no texto anterior, ele está penetrando aí em toda a cultura, em todo o pensamento medieval, ok? Então, aqui, algumas coisas para nós pensarmos nessas características gerais da Idade Média para você entendê-la. Bom, primeira coisa que nós podemos falar é que nós tivemos aí a invasão bárbara. Quem eram os bárbaros, tá? Os bárbaros eram aqueles povos do norte da Europa que não tinham a mesma cultura, a cultura greco-romana. Então, eles não eram tão sofisticados, digamos assim, culturalmente. Até podemos dizer, é um termo que hoje não se gosta muito, mas era um termo que eles eram até bem selvagens. Hoje a gente vê o norte da Europa ali muito sofisticado, né? Mas
aqueles povos foram povos bastante selvagens, muito comparado a de outros povos também, de só fazer guerra, de ser nômade, de viver de um lugar para outro, não tinham a cultura refinada que os gregos e os romanos tinham. É até curioso, gente, porque o termo bárbaro, quem deu a eles eram os gregos, né? Porque para eles a linguagem desses povos, quem eram esses povos? Eram godos, ostrogodos, visigodos, alamanos, alamanos com a outra, os vândalos, tudo eram povos que viviam aí nessa região. E para os gregos, eles não falavam, eles balbuciavam, como se fosse assim, falando blá, 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 blá. Para eles era, por isso chamavam de bárbaros. Mas esses povos, eles foram fazendo diversos ataques ao Império Romano, principalmente o Império Romano do Ocidente, né? E em algum momento eles começam a penetrar no território do Império Romano e até então conquistar definitivamente Roma no ano 476. Aí, a partir dali, o Império Romano definitivamente ruiu, tá? E os povos bárbaros estavam agora dominando aquela região ali. Dentro desse domínio, o que vai acontecer? A fragmentação do Império Romano. O Império Romano era uno, todo o poder emanava ali de Roma, o imperador estava ali era o centro do poder. Conquistado esse centro do poder, quem tomou o poder ali em Roma, em 476, ele não dominou tudo, dominou uma parte. Na verdade, eram vários grupos diferentes atacando o império. Então, o que aconteceu? Esse império que era unificado se tornou um império fragmentado. Então, agora, vocês tinham uma série de estados ali dominando, onde houve o Império Romano do Ocidente. O que aconteceu? Eles destruíram as cidades, gente, eles destruíram tudo. Tá? Eles destruíram tudo, inclusive as cidades. E nessa destruição que eles fazem, as pessoas começaram a migrar, saíram das cidades destruídas, né, e foram morar no campo. Então, a cultura, que era uma cultura urbana, como nós vimos aí, os gregos eles foram muito adiantados em questão urbanística, né? Então, as cidades eram cidades bem estruturadas para a época, eles saem dali e vão para a área rural. Então, passa a haver uma valorização da área rural, onde digamos assim, toda a alta classe e o povo em geral começa a morar na área rural. Aí dá origem àquilo que a gente chama de feudalismo, que provavelmente você estudou na história. Então, o que era o feudalismo? O feudalismo era terra, a riqueza dessa época era terra. Quem tinha terra, que eram os nobres, eles sim eram uma classe abastada, tinha riqueza. Quem não tivesse terra, ele só podia ali ser um camponês e seria pobre o restante da sua vida, né? Lembrar que essas terras, o que acontecia? Os que eram donos das terras, eles eram donos de muita terra. Só que ele não conseguia dar conta dessas terras que ele possuía. Então, o que ele fazia? Ele repartia essa terra e, então, no regime de suzerania, o que ele fazia? Imagina assim que ele tem uma terra dividida em 4 partes. Uma parte ele cuida, as outras ele dá para aquilo que é chamado de vassalo. Então, os vassalos iam cuidar dessa terra, eles iam ter uma aliança com esse rei, com esse governante, iam prestar um juramento de obediência, um juramento de respeito, ia cuidar daquela terra, parte ia dar para o dono geral das terras, e assim por diante. Só que esse que recebeu terra, para ele também era muita terra, então ele novamente dividia. Dessa divisão, a mesma coisa. Ao mesmo tempo que ele é vassalo de um rei, ele também era suzerano de outro vassalo, que também ia pegar essa terra, ia dividir, ia ter o seu vassalo, ia ser suzerano desse vassalo. Então, você começa a ter ali toda uma fragmentação dessa terra, onde o proprietário inicial, ele mandava muito pouco, né? Mandava muito pouco. Por quê? Porque, ao compartilhar a terra, ele também estava compartilhando o seu poder. Isso só vai ser mudado futuramente. Bom, durante um bom período da Idade Média, embora não todos, houve uma estagnação econômica muito grande. Você não tinha aí muita riqueza. A riqueza que tinha era a terra. Não tinha muito comércio ali para fazer. Como nós vamos ver, um pouquinho mais para frente, o Mediterrâneo foi sendo dominado pelos muçulmanos.
Então, quer dizer, nem mesmo o comércio marítimo poderia ser feito. Isso trouxe uma pobreza extrema, em todos os sentidos, gente. A gente vê esses filmes, a gente vê castelos, mas aquilo era uma pobreza muito grande. As pessoas, para você ter ideia, a expectativa de vida na Idade Média chegava a 50 anos. Um menino de 12, 13 anos, ele já era um adulto, ele já estava trabalhando, sustentando casa. Eram muito precoces, porque a vida era bastante difícil. A vida era bastante difícil. Então, a estagnação econômica desse período foi grande. Então, lembra que, por um lado, você tinha os muçulmanos na terra, os muçulmanos no mar, e a Europa ali isolada, numa espécie de clausura ali. Né? Então, esse isolamento econômico deu a eles bastante dificuldade econômica, então a pobreza era grande na Idade Média. Eu conto muito assim para os meus alunos, a gente vê o castelo, né? Para começar, os castelos não tinham banheiro, tá? Você sabia assim, banho não era algo comum. E mais, pensa assim que o camarada foi lá e caçou, então ele pegava a caça dele, levava para casa, levava para o castelo, cortava um pedacinho ali, comia, e o restante ficava lá. Então não tinha geladeira, não tinha as ideias de conservação que tem hoje. Então imagine você morar num lugar desse. Então não era a questão de higiene, a questão de limpeza, a questão de riqueza, de cuidado, isso aí era muito difícil na Idade Média. Vamos pensar que foi um período bastante difícil, principalmente até metade da Idade Média. Lá para o finalzinho, como nós vamos ver, as coisas começam a mudar um pouquinho. E aí você tinha uma estratificação social. O que você quer dizer com estratificação social? Ou você era da nobreza, ou você era do clero, ou você era do povo. Então não tinha como você mudar. Se você é do clero, vai ser do clero para sempre. Se é da nobreza, vai ser da nobreza para sempre. Se é do povo, vai ser do povo para sempre. Não tinha essa mudança de posição social. Claro que um caso ou outro poderia vir a acontecer, mas normalmente você ia permanecer nas condições econômicas e sociais que você nasceu. Então, isso era algo muito forte durante a Idade Média. Não vamos esquecer que nós vamos ter uma preeminência da Igreja Católica. Gente, o que aconteceu? Isso aqui é muito importante para a gente entender. Quando os bárbaros eles invadem Roma e destroem Roma e destroem o Império, esses bárbaros eles já haviam sido evangelizados. Tá? Houve um grande missionário, que foi o Filas, que teve entre eles e levou o cristianismo para eles. Tá? Mesmo que fosse um cristianismo com alguma deturpação, porque esse cristianismo era o cristianismo que a gente fala ariano, né? Não defendia a trindade, defendia as ideias de Ario, mas era o cristianismo. Quando esses bárbaros invadem o Império Romano, eles têm a consciência do que é o cristianismo. Então, embora eles ataquem as forças políticas, eles não atacam as forças religiosas. Então, eles não mexem nas igrejas, eles não mexem nos bispos, nos sacerdotes, eles não mexem em nada que fosse da igreja. Eles respeitam a igreja. Por quê? Porque eles já têm, digamos assim, um sentimento cristão com eles. Não é, agora só aqui abrindo um parênteses, não é o caso do que acontece com os vikings, porque os vikings não haviam sido alcançados pelo evangelho de forma nenhuma, então quando eles invadem a Europa, lá no século 9 e 10, eles saem realmente atacando a igreja como um todo, eles não tinham consciência religiosa nenhuma em favor do cristianismo. Agora aqui não. Então, o que acontece? Você tem um império que é derrubado nessas condições, mas você tem um grupo de pessoas que permanece intocados. Que o que é? Que é a igreja. Nós não podemos também nos esquecer, pensa agora, e aqui é uma das causas da ascensão do papado, pensa no bispo de Roma, que era o bispo talvez uma das maiores igrejas de então, ele era o bispo da capital do império. Né? Então, ele tinha teve um respeito muito grande. O imperador, que na época era um menino, era o Rômulo Augusto, o Rômulo Augusto foi destronado, foi tirado do seu trono, mas o bispo de Roma não. Então, esse bispo de Roma, ele tinha o respeito dos bárbaros e ele tinha o respeito das populações. Então, o que ele vai ser? Ele vai ser um intermediário entre ambos e vai ganhar, então, angariar para si um posicionamento, uma honra alta. Isso faz com que a igreja
tenha capacidade para continuar crescendo, para continuar se espalhando, e o papado para ir se tornando cada vez mais forte. Então, a Igreja Católica Romana, ela, que não tinha esse nome, claro, na época, mas ela não sofre com a entrada dos bárbaros, ou não sofre tanto. Ela permanece de pé e, muito pelo contrário, o respeito que ela tinha, a estrutura, vamos lembrar isso, gente, você tem, já a Igreja Católica tem uma estrutura aí, então ela acaba permanecendo ali de pé, e não só de pé, mas com todos os ingredientes que ela necessitava para continuar crescendo, para continuar ali se desenvolvendo. E aí nós temos que aprender a fazer uma distinção entre a alta e a baixa Idade Média. A alta Idade Média, que vai até ali do século V até mais ou menos o século X, XI, é esse período mais difícil, muito difícil. A partir do século XI, XII, as cidades começam a renascer, o comércio volta a se desenvolver, e aí o resultado disso é vamos falar assim, é um crescimento econômico. Até mesmo o fato de ter ocorrido as cruzadas, que nós vamos estudar, as cruzadas também abrem a porta do Ocidente para o comércio de especiarias. Lembra das especiarias? Lembra que as especiarias, elas eram usadas como remédio, elas eram usadas como perfume também, muitas vezes para perfumar, e eram usadas como tempero. Pensa naquela carne estragada, aquela carne que está ali vários dias, você jogar um temperinho nela, pimenta, canela, cravo, o que fosse lá, noz moscada. Então, para tempero que é maravilhoso. Lembra, assim, que não era um período de tanta higiene, então, para os cheiros, as especiarias, para o cheiro, aquilo era muito bom. Então, com as especiarias, a partir do século XI, XII e XIII, começa a realmente haver riqueza. Aí surge a classe burguesa, tudo muda, né? Começa a mudar. Então, nós estamos chegando aí já no final da Idade Média. E só um ponto que talvez valha a pena aqui é que toda essa paganização da Igreja Católica romana, ela vai acontecer nesse período, porque à medida que ela vai avançando, ela leva o evangelho para os povos, mas ela também não criou uma barreira contra ideias pagãs. Então, com o passar do tempo, esse paganismo contamina o cristianismo dessa época, que só vai ser questionado, só vai ser enfrentado lá com a reforma protestante, que, com a Bíblia em mãos, começa a verificar e olhar tantas práticas e chama, então, o cristianismo daquela época para uma reforma, para uma modificação, tá? Então, essa aqui é para a gente ter uma ideia geral da Idade Média. E aí nós vamos ter que falar também do islamismo, né? Não é a nossa ideia aqui dar uma aula sobre islamismo, mas foi nessa época da Idade Média, precisamente no século VII, na Península Arábica, que o islamismo nasce. E se olharmos para o mundo hoje, se o cristianismo ainda é a maior religião do mundo, o islamismo é a segunda. Então, merece aqui uma boa atenção da nossa parte sobre o islamismo e a sua origem. Então, não vou entrar na questão doutrinária aqui, não é o nosso objetivo é pensar um pouquinho como tudo começou. Então, vamos lá. Nós temos a nossa data fundadora, né? Que é o nascimento de Jesus. Nós estamos no ano 2025 depois de Cristo, ou no ano Domini, o ano do Senhor, 2025. Os muçulmanos, eles não medem o tempo assim, eles têm o seu próprio calendário, que é registrado a partir daquilo que eles chamam de Hégira, que é a fuga de Maomé de Meca para Medina. Então, no ano de 622 depois de Cristo, marca o início do calendário muçulmano. Nessa ocasião, Maomé fugiu de Meca para Medina. Lembrando que Meca, gente, era e sempre foi uma cidade, um centro religioso. Né? Lá você tinha a Caaba, que era o lugar onde vinha pessoas do mundo inteiro, lembrando isso aqui, gente, um santuário pagão. Ali, na Caaba, eram adorados 360 deuses, que 359 foram rejeitados, só sobrou o Alá. Então, o Maomé, influenciado tanto por
cristãos quanto por muçulmanos, ele então começa a sua pregação na cidade de Meca. Mas ele não foi bem aceito ali na cidade de Meca, então ele foge de Meca para Medina. Lá em Medina, o movimento dele cresce, então ele volta depois para conquistar Meca. Ele era, antes de tudo, um guerreiro, não podemos esquecer disso. Lembrar que o islamismo ele foi, desde o início, uma religião que se opôs ao cristianismo, por ter se apossado de todos os absolutos deste. Aqui é uma coisa importante você entender. Tanto o judaísmo quanto o cristianismo, eles possuem alguns absolutos inquestionáveis. Só existe um Deus. No caso do cristianismo, Jesus Cristo é o único Salvador, é o único mediador entre Deus e os homens. A Bíblia é a palavra de Deus revelada e nenhuma outra. A única possibilidade de salvação é através de Jesus Cristo. Então, esses são absolutos do cristianismo. O Islã, o que ele faz? Ele rouba esses absolutos. Então, ele já começa a dizer que não, que o único Deus é Alá. Ele já começa a dizer que o único livro sagrado é o Alcorão. Ele já começa a dizer que o profeta maior que deve ser seguido é o Maomé. Ele já começa a dizer que para você ter salvação só no Islã. Então, ele se apossa desse absoluto. E como dois bicudos não se beijam, dois absolutos também não se beijam. Ou o cristianismo é verdadeiro ou o islamismo é verdadeiro. Juntar os dois não dá. Então, a partir disso aí, o Islã, então, desde a sua origem ali, se impõe sobre o cristianismo, onde ele vai conquistar, ele tem que colocar, ou exterminar o cristianismo, ou anular o cristianismo, ou ele tem que subjugar o cristianismo. E aí, onde o islamismo chegou, as populações elas foram intimadas a mudar suas crenças. Algumas vezes, os seguidores de outras religiões puderam permanecer como dhimes, pagando imposto devido. Só para a gente entender aqui, é óbvio que nem sempre ele matou a população toda. E é óbvio que muitas vezes, muitas populações simplesmente não quiseram se converter. Muitas vezes o que aconteceu foi que aqueles que não se converteram ao Islã, eles viveram nas terras ali sob o domínio islâmico como protegidos. Essa é a palavra paradigmas. Mas o que era, na verdade? Então, ele estava lá, ele podia praticar a sua religião dentro de limites muito rigorosos e estreitos, tá? Inclusive, ele tinha que pagar uma taxa. Ele não podia participar de determinadas... não tinha certos direitos, não eram para esses grupos. Aqui tem uma coisa muito interessante, inclusive o Rodney Stark, no livro dele, O Triunfo do Ocidente, ele faz essa observação importante. Quando você conhece um pouco da história da Idade Média, você fica sabendo que o Islã ele progrediu bastante, né, em termos de conhecimento, ele se destacou bastante em termos de conhecimento. Enquanto parece que a Europa, durante um bom tempo, ficou estagnado, o Islã ele se desenvolveu. Tem um filme, você até aqui indicar para vocês na Netflix, tá lá como O Físico, mas na verdade é baseado em um livro chamado The Physician, então deveria se chamar O Médico, mas por erro da tradução do livro, inclusive ficou sendo Físico, e é um livro interessante para você ver como era a medicina na Europa e como era a medicina no Islã, que era muito adiantada. Mas o Rodney Stark ele faz uma observação interessante, que todo esse desenvolvimento que nós vemos no Islã, na grande maioria das vezes, é fruto do contato dos muçulmanos com os dhimes. Que dhimes? Tanto judeus como cristãos. Então, você tinha diversos grupos cristãos que continuaram ali no Islã, mesmo sob condições não muito boas, e você tinha ali também muitos judeus, que eram pessoas de alta cultura. E o Islã soube aproveitar o conhecimento desses grupos pequenos, dessas minorias, e por causa disso, muito do conhecimento que ele desenvolveu teria sido por causa desses dhimes, fossem eles judeus ou fossem eles cristãos ali de várias categorias. Então, para a gente entender um pouquinho esse desenvolvimento do Islã e o seu papel com os dhimes. Agora, preste atenção numa coisa. Você é de uma minoria, você faz parte de uma minoria cristã ou judaica ali. Você sabe que
você não vai poder ter certos cargos, você sabe que você vai ter sempre impostos sobre você, você sabe que você corre risco, porque em algumas ocasiões os governos islâmicos, ou até a população, se voltava contra essas minorias e as agredia. É óbvio que, com o passar do tempo, muitos desses grupos foram largando a sua fé e se convertendo ao Islã, porque isso era bastante vantajoso. Né? Mas só mais um pouquinho aqui sobre o Islã. O Maomé, ele espalhou o islamismo por toda a Península Arábica. Veja bem, como era a Península Arábica antes de Maomé? Eram várias tribos que viviam em conflito um contra os outros. Vamos lembrar que os árabes são descendentes de Abraão através do seu filho Ismael com Agar. E que uma das promessas era que o Ismael ia gerar 12 príncipes e ia ser pai de um povo muito grande. Né? É até um povo muito belicoso. A mão dele será contra todos e a mão de todos contra ele. Né? Então, só para a gente conhecer, então, esse quadro era o que estava lá. Quando o Maomé destrói os vários deuses e coloca só um deus, ele cria um movimento para unificar, né? Vai unificar a Península Ibérica. Então, isso vai trazer força para o islamismo, porque agora você já não tem um grupo de várias tribos ali divididas. O Maomé era da tribo do Quraysh, né? E ele vai ser esse instrumento para a unificação. E vai conquistar a península inteira. Depois, os sucessores dele, como nós vamos ver aqui, eles ampliaram esses domínios pelo Oriente Médio, norte da África e pelo sul da Espanha. Então, o avanço do islamismo com os sucessores de Maomé foi um avanço muito grande. Veja bem depois, deixa eu ver se já coloco o mapa aqui, até para a gente dar uma olhada nessa situação aqui, para você ver um pouquinho dessa conquista, tá? Deixa eu aqui voltar, depois a gente volta para cá. Ó, dá uma olhadinha aqui nesse mapa, né? Essa parte mais escura aí, você está vendo ali, expansão de Muhammad, lembrando que Muhammad é a pronúncia correta de Maomé, tá? E o Muhammad, entre 622 e 632, ele vai dominar toda a Península Arábica. Dá uma olhada aí nessa parte mais escura, né? Um avermelhado aí. Então, foi nesse período, ele conquista, e a conquista aqui, gente, só entendendo, a conquista que ele faz não é uma conquista religiosa, espiritual, é conquista bélica mesmo, ele fez guerra e conquistou, e impôs aí toda a fé islâmica nessa região. Após a morte dele, você tem aí uma expansão, lembrando aí que chama da dinastia dos Rashiduns, entre 632 e 661, se você olhar bem, ele vai conquistar boa parte do Oriente Médio, né, boa parte do Oriente Médio, e boa parte do norte da África. Uma coisa que muita gente não sabe é que os muçulmanos dominaram até mesmo a Índia por um tempo, a chamada dinastia Mogul na Índia. Então, o povo índio, com toda a sua seu politeísmo ali, esteve durante um período dominado pelos muçulmanos. Tanto que, quando ocorre, em 1947, a independência da Índia, surgem, no mínimo, 2 países islâmicos ali, que é Bangladesh e o Paquistão, né? Porque os muçulmanos da Índia foram deslocados para essas nações. E aí você tem depois uma terceira fase do califado omíada, que vai de 661 a 750, quando ele vai conquistar, olha lá, para a sua esquerda e para o ocidente, ele vai conquistar boa parte do norte da África e, como nós vamos ver depois, inclusive começa uma conquista da Espanha, né? O sul da Península Ibérica ali vai ser conquistado. Eles fizeram outras incursões também na Itália, mas não conseguiram avançar muito. E se você olhar para esse mapa do lado direito, você vai ver também que ali já caminhando em direção à Índia. Então, você tem uma expansão islâmica aí, não só pela Península Arábica, mas pelo norte da África e também para o Oriente Médio,
indo, podemos dizer mesmo, né? Até porque não dizer também, indo já caminhando para o extremo Oriente, tá? Então, eu quis só voltar aqui para você acompanhar um pouco. E aí, lembrando que, desde então, a civilização islâmica permaneceu como o grande contraponto da civilização cristã. Então, o cristianismo, ele não esse aqui também é um ponto importante, tá, gente? O cristianismo, ele dominou a Europa, né, sem dúvida nenhuma, dominou o norte da África também, dominou também a Arábia, ele chegou a essa região toda aí, Egito, Arábia, toda aquela região, o cristianismo ele penetrou. E foi além desses limites. Ele vai para o Oriente Médio, nós vamos ver depois, quando estivermos falando sobre a Igreja Ortodoxa grega, ele também vai para o cristianismo também vai para o Oriente. Depois, esses territórios passam a ficar sob o domínio do Islã. Então, quando nasce o islamismo, como eu disse, assim, roubando os absolutos do cristianismo, ele se torna o grande contraponto. E até hoje, eles permanecem, assim, esse grande contraponto ao cristianismo. E aí, então, a Idade Média, a partir do século VII, podemos dizer que era toda aquela região ali, ela é uma região agora onde o Islã e o cristianismo fazem uma forte quebra de braço. Mas precisa ser falado aqui em um ponto, trabalhado um ponto, que em sua expansão, o islamismo ele dominou o norte da África e através do Estreito de Gibraltar entrou na Península Ibérica e iniciou a sua conquista. Então dá uma olhadinha aí, ó. Se você for olhar bem, você vai ver ali à sua esquerda. Você está vendo o norte da África ali à sua esquerda, escrito com um begezinho bem claro, né? Um laranjinho bem claro, não dá para discernir muito. E aí você vai ver assim que lá em cima você tem uma pontinha, como se fosse um bico na África encostando em um bico ali na Península Ibérica. Esses bicos aí se encontrando, na verdade, é o Estreito de Gibraltar, tá? Então, qualquer pessoa que saia do Oceano Atlântico, que queira entrar no Mediterrâneo, ele vai ter que passar pelo Estreito de Gibraltar. E esse pequeno estreito aí divide a África da Europa. Então, ali no norte, ali subindo para o norte, você já tem a Espanha. E o Islã, ele vai conquistar esse sul da Espanha. O alvo dele era conquistar a Europa inteira. Veja bem, dentro da visão islâmica, o mundo tem que se tornar islâmico. Então, o destino do mundo é ser islamizado. Até aqui ele está fazendo isso por meio de conquistas, né? Conquistas territoriais. Então, ele vai querer penetrar na Europa, ele quer conquistar a Europa. E aí você tem a famosa Batalha de Tours, ou Batalha de Poitiers, que acontece em 732 do Ano Domini, e que Carlos Martel ele impede a península, impede o avanço do exército islâmico para o restante da Europa. Nós podemos dizer que foi Carlos Martel o responsável por salvar o cristianismo da invasão islâmica e, por causa disso, hoje nós podemos aprender a Bíblia, a palavra de Deus, orar, servir ao Senhor em vários cantos da terra, devido a essa batalha que foi vital para este momento. Mas no sul da Espanha ali, os árabes continuaram, ali você teve o famoso Califado de Córdoba, então você tem ali uma civilização islâmica que muitos historiadores elogiam, tá? Talvez não seja unânime, mas você tinha ali nesse sul da Espanha, você tinha ali todo um desenvolvimento onde cristãos, judeus e muçulmanos conviveram bem, né? Alguns dizem que foi uma das regiões onde os judeus mais tiveram liberdade para atuar, foi esse Califado de Córdoba no sul da Espanha. É bem provável que nem tudo tenha sido flores, mas geralmente a história fala muito positivamente. E só no futuro é que esses islâmicos eles serão expulsos dali. Quando você ouve falar de El Cid, que é um clássico, né, um herói clássico, ele é desse período, do período em que os europeus aí da Península Ibérica lutavam contra o Islã. Né? Nós vamos ver depois, quando estudarmos Inquisição, como que a coisa
correu um pouco aí. E também não pode esquecer que como tanto Portugal como a Espanha, eles vão colonizar o Brasil, então você acaba tendo essa influência que eles chamam de influência mourisca, né? Você tem a influência dos muçulmanos na nossa cultura por um caminho direto, porque eles dominaram todo esse trecho aí, até serem depois, já no século XV, mais ou menos, é quando eles vão ser expulsos definitivamente, vão perder o domínio. Mas a Península Ibérica, ela foi bastante ocupada, influenciada pelo cristianismo. Então, aqui o mapa, eu gosto muito de mapa, acho que o mapa nos ensina muitas coisas, para você ter aí uma noção de como o islamismo avançou, né? Se nós pensarmos de 622, quando ele nasce, até 750, quando ele conquista ali o sul da Espanha, então nós temos aí num período menor do que 120, 130 anos, o islamismo avançando de uma forma muito intensa e que se não fosse, essa é a realidade, né? Se não fosse o Carlos Martel, nós certamente já teríamos nos islamizado há muito tempo. Bom, agora nós vamos entrar aqui num próximo assunto, que é a Igreja Ortodoxa Grega, ou Igreja Ortodoxa Oriental. Muita gente não conhece a Igreja Ortodoxa Grega ou a Igreja Ortodoxa Oriental. Muita gente não conhece, nunca ouviu falar. Por quê, gente? Porque nós somos ocidentais, tá? Mesmo o protestantismo, ele sai de dentro da Igreja Católica. E embora a Igreja Católica Apostólica Romana ela goste de se colocar como a única verdadeira, o fato é que já no século XI surge, digamos assim, um outro ramo do cristianismo, que é a Igreja Ortodoxa Oriental, que embora ela não seja tão conhecida no Ocidente, mas ela domina o Oriente, principalmente a Rússia e seus satélites. Então, ela é um ramo do cristianismo muito grande e que tem uma história também bastante rica. Eu sempre tive muita curiosidade de estudar, e isso, né, até por causa da minha ministração de aulas de história, e eu tenho vontade de conhecer mais a respeito da Igreja Ortodoxa, que tem muitas coisas semelhantes, mas tem muita coisa diferente do catolicismo romano. Então, eu queria ver um pouquinho, a gente estudar um pouquinho sobre a Igreja Ortodoxa Grega, e para você entender que existe uma grande porção daqueles que se dizem cristãos neste mundo, que não são protestantes, mas também não são católicos romanos, eles são ortodoxos gregos. Eu trabalhei na minha adolescência, eu trabalhei numa empresa, numa agência marítima, e essa área de comércio marítimo, né, era muito dominada pelos gregos. Então, o dono, inclusive, da empresa onde eu trabalhava era um grego, e ele era da Igreja Ortodoxa. O grego, na maioria das vezes, vai ser ali ligado à Igreja Ortodoxa. Então, eu tive oportunidade de conhecer, pelo menos, um pouquinho da Igreja Ortodoxa, tá? Isso aqui, gente, já estive lá, é a Igreja de Santa Sofia, fica hoje em Istambul, né? Fica hoje em Istambul. Não vamos nos esquecer que onde hoje é Istambul, um dia foi Constantinopla, que um dia foi Bizâncio. Vocês estão lembrados? Vocês estão lembrados ali que o Constantino, ele manda fazer a cidade de Constantinopla, em honra a ele mesmo, e se torna a capital do Império Romano do Oriente. E aí, essa igreja que você está vendo aí, ela foi, durante muitos anos, a maior igreja cristã do mundo, né? Ela foi durante aí quase 1000 anos. Olha, eu estive lá, eu confesso para vocês assim que foi um dos lugares que eu gostei de visitar, de ver. Essa igreja de Santa Sofia, ela foi algo tão fantástico assim que coisa assim de alguns anos depois que ela havia sido construída, já surgiu a lenda de que ela havia descido do céu assim, porque a arquitetura é algo fantástico. E como os muçulmanos dominam ali Constantinopla em 1453, ela foi transformada em uma sinagoga. Então, durante um tempo, ela foi
a maior igreja ortodoxa, a maior igreja cristã do mundo. Depois ela se torna uma mesquita islâmica, né? Se transforma em uma mesquita islâmica. E quando você tem, recentemente, digamos, uma secularização da Turquia, houve uma discussão se essa igreja ela ia ser uma mesquita islâmica ou se ela ia voltar a ser uma igreja cristã. E eles optaram por fazer disso um museu, né? Hoje você tem muitas séries de TV que se passam na Turquia, então é comum aparecer a igreja de Santa Sofia lá. Na frente dela tem também uma mesquita muito grande, que é a chamada Mesquita Azul, e que também é um ponto turístico muito conhecido. Mas vamos lá. Da onde vem a Igreja Ortodoxa Oriental ou Igreja Ortodoxa Grega? Surgiu a partir do Império Romano Oriental, que é o Império Bizantino. E a sede era, obviamente, em Constantinopla. Agora, a gente precisa ter em mente o seguinte: questões culturais que estão aí, né? Questões culturais. Sempre houve certas discordâncias entre a igreja, ela era uma só, até 1054, tudo era uma só. Mas sempre houve certas discordâncias entre, digamos assim, os cristãos orientais e os cristãos ocidentais. Essa diferença, ela era uma diferença muito natural. Por que elas eram naturais? Primeiro porque no Ocidente você falava latim, no Oriente você fala o grego. Isso, gente, parece uma coisa muito simples, mas eu vou dar aqui só um exemplo linguístico, né? Pensa bem, às vezes aqui o pessoal defende o batismo pode ser feito por efusão, por aspersão e não por imersão. Mas, não precisa ser obrigatoriamente por imersão. Mas na igreja ortodoxa, gente, eles batizam por imersão. Por quê? Porque a palavra batismo é uma palavra grega, que significa submergir. Então, quando fala assim, eu vou me batizar, a pessoa automaticamente ela está falando assim, eu vou me submergir. Então, não tinha nenhum sentido para as pessoas de fala grega uma pessoa se batizar jogando água na cabeça dela, porque isso não é submergir ninguém. Então, a igreja grega, você vai encontrar vídeos dele batizando, vou batizar por imersão, porque é o próprio sentido da palavra é esse. Só que no Ocidente, a palavra baptismo não foi traduzida, ela foi transliterada. Do jeito que ela era, passou a ser pronunciada no latim. Resultado, o sentido original da palavra se perdeu e você acaba, então, tendo aí outras formas de realizar esse batismo. Essa é uma das questões, né? Outra questão que você tinha também, depois caminhando aqui a gente vai ver outra. Fora a língua, né, latim e grego, né, você tinha, por exemplo, a Igreja do Oriente, ela não concordava que a Páscoa caísse sempre no domingo. Como a Páscoa era, de alguma maneira, ligada ao calendário judaico, e no calendário judaico a Páscoa pode cair em qualquer dia de semana, porque ela é celebrada no dia 14 de Nissan e varia de ano para ano, então eles não concordavam que fosse feita numa data de semana fixo, domingo, quando deveria ser móvel, de acordo com o dia do mês. Então, isso eram muitas questões que vão surgindo, e essas questões, esses desacordos, eles vão se tornando cada vez mais acirrados. Há uma questão aqui, que também vai ser sempre uma crítica, vou citar aqui depois. Por exemplo, quando você olha a Igreja Ocidental, a Igreja Católica Apostólica Romana, em termos de relacionamento com o poder, com o Império, embora a Igreja Católica tenha sempre se aliado ao Império, às vezes o Papa ele estava de igual com os imperadores, ali do Ocidente, né? Enfrentava ali, depois surge o Sacro Império Romano Germânico, e o Papa se colocava ali de pé de igualdade com ele. Outras vezes, o papado se colocava acima do imperador. Então, a igreja romana, ela nunca se sujeitou aos imperadores. Ou se sujeitou, foi com muita briga, porque eles sempre se colocaram ali independentes. No Oriente, não foi isso que aconteceu. Lembre-se que o Império Romano do Oriente ele cai em 476 e ocorre aquele processo que eu falei para vocês, que a igreja, por permanecer de pé, ela vai ser muito influente. Então, ela vai ter força para resistir. Essa derrubada do Império não aconteceu no Oriente. O Império Bizantino só vai cair em 1453,
com a queda de Constantinopla na mão dos turcos otomanos, né? Então, isso vai acontecer lá. Por causa disso, a Igreja do Oriente, ela sempre foi sujeita ao imperador. Então, quem mandava nela era o imperador. Enquanto que no Ocidente, quem mandava na Igreja era o Papa, no Oriente, quem mandava na Igreja era o imperador. Que nós vamos ver que é algo chamado cesaropapismo, tá? Então, por causa disso, os cristãos orientais, ocidentais, eles sempre ficavam criticando a Igreja por estar sujeito ao imperador. E aí, com todas essas discordâncias, em 1054, não teve jeito. Se consumou a separação, né? Houve uma tentativa da Igreja Católica de mediar alguns conflitos, e, infelizmente, ao invés de curar essa separação, que não era oficial, acabou que essa separação tornou-se oficial. E aí, o patriarca de Constantinopla excomungou o Papa em Roma, e o Papa em Roma, ele, lá em Constantinopla, era o Miguel Celulário, que era bastante radical, então o Papa foi querer se impor para ele e dizer que ele mandava, então ele excluiu o Papa, e aí então o Papa o excluiu. Essa exclusão significava o seguinte: eu sou a igreja verdadeira, vocês são a falsa. Então, um excomungou o outro e o outro excomungou um. Desde então, as igrejas ortodoxas e católicas, elas seguiram separadas. É outra liderança, é outra história, é outra teologia, é tudo muito diferente, tá? No Brasil, gente, a igreja ortodoxa chega aqui em 1904, com quem? Com os árabes. Com os árabes? Como assim, gente? Houve e há árabes cristãos, tá? O islamismo não tem monopólio da fé. Então, foram árabes cristãos que trouxeram para cá a igreja ortodoxa, ok? Bom, algumas coisas para a gente conhecer aí a igreja ortodoxa. Como eu disse, é bem provável que você conheça bem pouco, nós conhecemos pouco, porque não faz parte da nossa cultura e nossa história, mas está aí. Caracterizada pelo cesaropapismo, que é aquele que eu falei. Quem mandava lá era o imperador. Então, ele sempre foi uma igreja sujeita ao imperador. E, por isso, também recebeu muitas críticas da liderança do Ocidente. Não mantém uma liderança unificada. Eles não têm papa, tá? Você tem o que você tem vários ali, seria, sabe assim, aqui, falar aqui em termos protestantes, os presbitérios que nós temos aqui. Então, eles têm lá também os seus concílios lá separados, vários separados ali. E o patriarca de Constantinopla, o que ele tinha? Um título honorífico. Então, ele é uma pessoa honrada, valorizada, respeitada, que outros vão ouvir, mas ele nunca teve essa coisa de infalibilidade papal. Então, gente, esse negócio de infalibilidade papal não existe na igreja ortodoxa, tá? Outro ponto aqui interessante, não praticam o celibato. Padres ortodoxos, eles casam, eles constituem família, né? Eu sei, eu conheci o padre ali da igreja ortodoxa que atendia o meu patrão lá na empresa, ele era casado, tinha os seus filhos ali. Há casos, sim, por exemplo, se ele for monge, o monge, em qualquer, seja na ortodoxia, seja no catolicismo, eles fazem voto de castidade. Nesse caso, o monge não casa. E às vezes os bispos, porque às vezes os bispos são nomeados entre os monges. Então, às vezes, eles também são celibatários. Mas, no geral, não existe nenhuma proibição para o casamento. Então, isso aqui é outra coisa. O celibato clerical não é um elemento bíblico, ele é um elemento histórico, que a Igreja Católica adotou e que ela não quer voltar atrás. Aliás, quem me falou isso foi um padre Juarez. Estive em uma ocasião na TV Cultura, num debate com ele, e eu questionei ele. Ele falou, não, isso aí é um valor da igreja, não está na Bíblia. Então, para entender que não está na Bíblia mesmo, tanto que a igreja ortodoxa não segue. Não acreditam no purgatório, não acreditam na virgindade perpétua de Maria, tá? E eles não consideram vários dogmas católicos, várias doutrinas católicas que são, Ascensão de Maria, perpétua virgindade, essas coisas eles não... como é que você tem também, né? A concepção virginal também de Maria, eles não tem isso. Por quê?
porque muitas dessas coisas ou nunca foram aceitas por eles, pelos cristãos orientais, e, por outro lado, depois que eles se separam, muitos dessas ideias católicas que surgem já tinham ocorrido a separação, e aí, com certeza, os ortodoxos não iam abraçar muitas dessas ideias. Então, você está vendo aqui que eles têm, às vezes, concepções bem diferentes das dos católicos. Não reconhece a autoridade do Papa. O Papa não manda na Igreja Ortodoxa. São bastante ritualísticos e pomposos também, tá, gente? Isso eles sempre foram. Mas isso era uma coisa dos bizantinos. Eles sempre foram assim, gostaram muito de fazer pompa. Eu lembro até nas pesquisas assim que quando alguém ia visitar o imperador bizantino, eles tinham feito uma cena assim, tipo uma coisa teatral, que o trono do imperador ele ia descendo assim, e sons e luzes iam, um jogo de som e luzes iam acontecendo, e ele descia ali naquele trono assim, de uma forma pomposa, isso aí já para intimidar as pessoas, né? Então, isso é uma coisa da cultura deles, toda essa suntuosidade. Não usa instrumentos na adoração, somente corais, tá? Então, é um outro dado. E é proibido o uso de imagem de escultura, somente pintura sobre madeira. Então, por aqui você já vê essas diferenças que são diferenças consideráveis sobre eles. Mas vamos lá, ainda algumas coisinhas para nós vermos aqui. No século XIX surgiu o novo nacionalismo religioso moscovita. Vamos lembrar, gente, que em 1453, a Constantinopla é conquistada pelos turcos otomanos, deixa de ser a sede da Igreja Ortodoxa, e isso é transferido para Moscou, né? Depois der tempo aqui falar um pouquinho sobre o cristianismo ortodoxo dominando a Rússia. Se não falar agora, em outra ocasião a gente fala. Mas Moscou, então, ele vai se tornar a terceira Roma, né? Primeira era Roma mesmo, segundo Constantinopla, e agora Moscou se torna a terceira Roma, se torna a segunda Jerusalém ou a segunda Arca de Noé. A Rússia vai se transformar na Santa Rússia. Então, por causa de Vladimir, que foi um imperador de Kiev, ali entre os séculos 9 e 10, aliás, entre os séculos 10 e 11, que esse Vladimir tem uma conversão ao cristianismo ortodoxo, e ele então implanta a igreja ortodoxa em toda a Rússia. E por causa do que ele fez, então mais tarde a Rússia ela se cristianiza e ela identifica a sua cultura com o cristianismo ortodoxo, tá? Então a Rússia é o cristianismo predominante lá, o cristianismo oficial é da igreja ortodoxa, que foi dominada pelos comunistas um bom tempo, também muitos foram presos, mas esse é o caminho aí. A total submissão da igreja ao Estado levou a um divórcio entre a igreja oficial e a religião praticada pelo povo, provocando depois um cisma no interior da igreja ortodoxa. Isso aqui é interessante, gente, só para a gente conhecer um pouquinho mais da igreja ortodoxa. A ala esquerda, que é uma ala não oficial da igreja ortodoxa, evoluiu rumo à formação de grupos individualistas que abandonaram a pompa, o ritualismo e a tradição religiosa em favor da independência do espírito, do subjetivismo, da fé interior e real. Muitos desses grupos sofreram influências protestantes ou até mesmo se uniram a eles. Então, isso aqui é interessante. Você vai encontrar ortodoxos que eles são muito praticantes, assim, muito e que eles têm um fundamento bíblico muito bom. Eu, durante um tempo da minha vida, assim, eu não li ficções, e depois fui desafiado a ler os clássicos, né? E eu li o Crime e Castigo, e você vê, inclusive, uma mensagem de redenção cristã no próprio livro, né? No Crime e Castigo do Dostoiévski. Então, você vê ali o papel do cristianismo ortodoxo em tudo isso. E aqui eu trouxe um mapa, gente, ó, dá uma olhadinha nesse mapa aqui. Aí tem uma escalinha, e você olhando, você vai ver que a Rússia são milhões. Então, aí dá uma graduação, esse mapa, a ideia dele é da graduação do número de cristãos ortodoxos em cada país. Então, você vê que, embora em alguns lugares a presença deles seja muito fraca, assim, em alguns lugares é muito intensa, principalmente se você olhar para o norte ali da Ásia.
Então, você está vendo aí toda a Rússia e os países satélites russos com uma quantidade muito grande de cristãos ortodoxos. Quando eu fiz uma pesquisa, isso há muitos anos, um trabalho com meus alunos de história, alunos do Fundamental 2, a gente identificou cerca de 360 mil ortodoxos só no Brasil, né? Então, não é um número pequeno, não, tá? Bom, gente, aqui, terminamos aqui, né, a nossa caminhada nessa aula, só queria mostrar para você aqui o nosso avanço dentro da linha do tempo. Então, você está vendo aqui, ó, nascimento, depois tem o Constantino, 476 a queda de Roma, 622 o início do islamismo e 1054 a Igreja Ortodoxa Grega. Então, por aqui, a gente tem uma ideia do nosso avanço aí dentro da história da Igreja, né? Então, tá aí. Quero já agradecer vocês por mais esta aula, feliz de dar essa aula aqui para vocês, feliz de estar aqui com vocês, espero que a gente também depois terminamos já essa primeira parte da história da igreja na nossa próxima aula, mas na outra nós vamos ainda continuar a história da igreja trazendo aqui para vocês. Espero que esteja sendo claro, que esteja ajudando aí a vocês formarem um quadro, mesmo com esse conteúdo bastante resumido. Então, Deus abençoe vocês e até a nossa próxima aula de História da Igreja. Deus abençoe.